Hoje, por exemplo, a gente vai falar de 4 culpas que a gente pensou, né? Culpa lúcida ou justa, culpa inconsciente, culpa herdada e culpa oportunista. E também o processo que leva também ao processo de redenção. Mas antes, eu queria trazer à nossa lembrança uma história que é muito familiar, embora possa estar esquecido, que é a construção de um percurso nosso. Eu dividi no homem antigo, o homem moderno e o homem contemporâneo, que é sobre esse contexto do homem contemporâneo que a gente vai abordar o tema da culpa, né? Então, o homem, isso é uma construção, tá? Todas as vezes que a gente olha para a história, a gente nunca olha para a história, a gente sempre olha para uma edição da história, um recorte da história, uma fresta da história. Existem muitas histórias, não existe uma história universal, né? Existem muitos olhares, história a partir do continente africano, história a partir do continente americano do sul, americano central, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui não é uma verdade histórica, mas é, quem sabe, uma inspiração para a gente refletir em que momento a gente se encontra. Eu chamo de homem antigo esse que vai do Paleolítico até os fins da Idade Média, mais ou menos de 2,5 milhões de anos até o fim da Idade Média. Tem algumas características chaves que nesse tempinho, né, nesse breve espaço de tempo, de 2,5 milhões de anos até ontem, a gente passou pelo caçador, passamos pelo coletor, passamos pelo civilizador, em outras palavras, pelo dominador, né? Um momento onde poderia se chamar de domínio, logo existo. Sobrevivência e dominação, a força como poder, né? Era das conquistas territoriais, dos impérios, ou seja, não dá para falar de identidade, dá para falar, não pega para capar, uma tentativa de sobrevivência e dominação. Esse eu existe a partir de uma dominação, a partir de eu sou porque você não é. Se eu te domino, coloco você num determinado lugar, eu passo a ocupar um espaço de poder, eu sou. Eu posso entender que isso é como se fosse um caos identitário, né? Mas logo agora, aqui na Renascença, passagem do século XV para XVI até meados do século XX, surge o homem moderno com características específicas. Se a gente vinha de um caçador, coletor, civilizador, dominador, a gente agora entra no pensador. O ícone-chave para esse homem moderno é a frase de Descartes: penso, logo existo, né? Que características esse homem moderno tem? Ele vem até o século XX. Ele acredita no progresso industrial, no progresso tecnológico, é marcado pela razão, ciência, tecnologia, onde, por exemplo, a era das revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e tantas outras revoluções marcam uma insurgência, uma não submissão do homem, mas ainda assim com uma identidade própria não muito clara, né? Mas parece que novos ventos, a própria palavra renascimento, o renascimento do homem, né, versus o autoritarismo do Estado e da Igreja, mostrando que a ciência, a razão, o pensamento, o progresso, isso tudo pode salvar o homem. Uma crença que o homem contemporâneo desmistifica totalmente, né? O homem contemporâneo, que é a terceira etapa, o qual a gente vai abordar, ele não acredita mais na história como eventos progressivos que vão nos levar na Idade das Trevas para a Idade da Felicidade, porque a gente tem conforto, tecnologia, bons automóveis, etc, etc. Não. Então há uma descrença nesse homem contemporâneo que ele surge com a globalização, com a internet, com essa tecnologia de mídia, essa tecnologia de comunicação, mais recentemente, né? Onde a gente vai deixar a palavra pensador e nós vamos entrar na palavra conectador, aquele que conecta, aquele que faz as sinapses, aquele que está em profunda conexão. Tá bom, a gente pode tirar a palavra profunda, mas com sistemática, diária e cotidiana conexão, até demais da conta, né? Então a gente sai
Do caçador, coletor, dominador, a gente vai para o pensador e agora a gente vai para o conectador, né? Reconheço-me, logo existo. O homem moderno é penso, logo existo. Agora a gente tem um salto qualitativo, né? Reconheço-me, logo existo. Ou seja, começa a gente fazer uma passagem do isto ou aquilo para isto e aquilo. Esse homem contemporâneo, que a gente poderia datar mais ou menos do final do século XX para cá, é um homem de convergência, de confluência, de interseção, de sinapses, de inclusões. Ele é onde ele usa a palavra ele usa a palavra e. Isto e aquilo, né? Quer dizer, há uma certa excitação no fato da gente estar querendo descobrir quantos moram em nós, quantos somos, né? Ou seja, a gente vai deixando aquele caminho onde eu sou isto ou eu sou aquilo, né? Então, fronteiras identitárias, fronteiras partidárias, fronteiras sexuais, todas essas fronteiras ficam muito tênues, muito esgarçadas, e isso, para a gente dar conta, não é fácil, mas também não é um processo sem volta, é um processo irreversível. Está nos levando para um novo homem, um novo caminho, uma nova identidade, uma identidade inclusiva, né? Então, eu queria lembrar uma coisinha que eu falei no início, que eu trabalho com astrologia há alguns anos. Nós temos 12 signos, 4, 4 e 4. Os primeiros 4 signos, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, são signos que marcam, de um modo geral, uma experiência imatura frente à própria autodefinição. É mais ou menos a simbologia da criança que vem chegando e vem engatinhando e tentando descobrir papai, mamãe e a casa. Os 4 signos seguintes, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, marcam um período de maior estabilidade. E nesse momento eu não estou me referindo só ou tão somente às pessoas que têm um signo de Leão ou de... porque o mapa vai falar de muitas coisas, né? Ascendente, Lua, céu, enfim. Mas quando esses signos, né, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, eles aparecem numa dominância do mapa, mostram que tem uma estabilidade, uma estabilidade, um período de estabilidade, como se fosse a meia estação. Quando a gente começa uma estação, ela ainda não é o suficiente. A gente, por exemplo, começou o inverno agora, ainda não está caracterizado. E a partir do segundo decanato que o inverno ele se pousa. E no final ele já começa a se parecer um pouquinho com a primavera. Esses signos, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, eles procuram trazer uma estabilidade identitária, ao contrário dos 4 últimos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que já falam de uma espécie de crise, anunciam uma espécie de crise, uma crise natural, uma crise da ordem da saúde, uma crise da ordem da lei. Ou seja, tem que entrar em crise, tem que falir, tem que morrer, tem que renascer. Isso é um comando. É um comando do genoma atômico, vamos dizer assim. Não é uma invenção de nenhum astrólogo. Assim como a estação vai findando, vai entrando a próxima, esses 4 últimos signos, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, eles falam assim, escuta, está na hora da gente rever valores, essa coisa toda. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir da década de 50, 1957, Netuno pega Escorpião, que nem é ainda, é a partir de Sagitário, mas pega Escorpião e vem vindo direto até 2011, o Netuno, pegando os últimos signos. Agora ele está em Peixes. Isso é a partir de 74, Urano entra em Escorpião e ele vem vindo direto. E agora ele já entrou em Áries, ele entrou em 2003 em Peixes, pegando os últimos, tudo em concomitância. Os 3 últimos planetas transpessoais, que não diz respeito a fulano, ao beltrano, diz respeito a uma geração, a uma sociedade, a um grupo maior. E Plutão, desde 1982, entrou em Escorpião e vem vindo. Hoje ele se encontra em Capricórnio. 2024 ele entra em Aquário, 2043 ele entra em Peixes. Ou seja, houve uma confluência, não é nada raríssimo, mas nós estamos tendo a oportunidade de ver os 3 últimos planetas nos últimos signos do zodíaco. Isso significa que
independente da nossa decisão, independente da nossa vontade consciente, o mundo tem que viver um processo de diluência identitária. O mundo tem que viver, porque isso é uma lei. Como dissesse assim, quando você entra na menopausa, quando você envelhece, você tem que aceitar que não pode mais engravidar. Isso é uma lei, não tem... Ou seja, então, do ponto de vista energético, a gente está vivendo já desde a década de 50, depois 70, mais recente, final de ciclos e final de ciclos. Isso aqui nem tem nada a ver com o calendário maia, não. Isso é trânsitos astrológicos. Então, a confluência, esse homem contemporâneo é um homem que vive uma transição identitária. Ele não tem obrigação de se autodefinir com muita clareza. Ele não tem essa clareza toda. Mas uma coisa é certa, quer dizer, essa diluência, esse esfarelamento, essa diluição, né? Nós estamos com Netuno em peixes, é uma coisa mais oceânica possível, né? É quase como um processo de entrega. A gente vai falar hoje de redenção, né? E vamos falar desse pedágio que é a culpa, para poder viver essa redenção. Então eu queria lembrar que o contexto do que a gente vai falar hoje passa por esse homem contemporâneo que tem como característica central ser um conectador, né? Estar em franca sinapse e não ter um metabolismo psíquico capaz de digerir as suas sinapses, não ter um metabolismo emocional para poder amadurecer a quantidade de sinapses que faz, né? Por isso, tantas doenças autoimunes, tantas doenças do sistema nervoso, tantas doenças que vêm da mídia, que eu quero dizer, do monitor, que vêm dos aparelhos, diretamente em funções uranianas, com funções do sistema nervoso. Ou seja, é como se você comesse 12 feijoadas no mesmo almoço para digerir, não, sabe? Então, a minha fala não é uma fala moral, do tipo, está tudo errado. Não. Mas a gente vai ter que construir um processo metabólico. Esse novo homem que vive esse final de ciclo, desses quatro últimos ciclos do zodíaco, vai ter que construir um metabolismo psíquico para digerir essas sinapses, porque do contrário a gente corre o risco de tentar se valer de bandeiras reativas para voltar ao passado, e coisa que não é o que está na pauta, não é o que está no menu aí, né? Então, Lígia vai falar agora, lembrando que a gente trouxe 4 segmentos, que é a culpa lúcida, a culpa inconsciente, a culpa herdada e a culpa oportunista, como se fosse uma espécie de preparação para a gente falar também da redenção.